Esse é o seminário número 2 da nossa disciplina de crítica ao sistema criminal, que se baseia na estrutura proposta pelo livro do professor Gilles Antônio. Então, o tema é a filosofia da ação, ponto de partida, a concepção cartesiana da mente, uma versão materialista, as teorias da identidade. São duas fórmulas que o professor Gilles propõe debater e há razões pelas quais ele propõe debater. Então, o encarregado é o Luiz Merlin, mas ele está com o auxílio da Carla Guimarães. Vocês distribuem, então, a forma como vocês quiserem. Eu vou marcar 15 minutos para que vocês possam fazer essa exposição inicial para a gente, tá bom? Fica à vontade. Tá certo. Bom, o tema, então, de hoje, esse segundo seminário, como o professor Paulo Busato já esclareceu, é o tema da filosofia da ação, né? E o trabalho que o professor Vives faz nesse capítulo, né, nesse trecho da obra dele, é particularmente interessante, e para mim foi também particularmente difícil, né? Eu tive que ler esse trecho talvez umas 3 ou 4 vezes, e acho que não tive dificuldade assim nas minhas leituras desde quando eu comecei a ler os livros do professor Juarez Tavares. E também tem trechos assim que a gente precisa se dedicar muito, né, com muita concentração. Às vezes confesso, me falta, né? É, e eu gostaria então de propor começar por um ponto que depois que eu entendi ficou mais claro para mim, que é a seguinte ideia. A gente pode dividir a ideia fundamental desse trecho em duas. Ah, o embate ou a oposição e a crítica à visão cartesiana, né, de mente, da separação entre corpo e mente, versus a filosofia da mente, né, e as propostas de Gilbert Ryle e John Rogers Searle a respeito que o professor Vives usa para construir ou para começar a entender uma possível construção da teoria da ação que possa não incidir no mesmo equívoco das propostas cartesianas. Então, é, nesse primeiro tópico, né, a gente entende, né, o professor Vives faz uma apresentação de como que é a visão tradicional, vamos dizer assim, né, a visão de Descartes a respeito, né, dessa dualidade de mente e espírito de um lado e corpo e matéria de outro, né? E para isso, então, com essa ideia, é evidente que existem outras abordagens, outras formas de se criticar a filosofia de Descartes, mas e toda a modernidade, mas a escolha do professor Vives foi pelo livro, pela obra fundamental de Ryle, né, que é um professor britânico que nasceu em 1900 e faleceu em 1976, que ele é um autor muito conhecido justamente pela crítica disso que é chamado do dualismo cartesiano, que é a ideia de separação entre corpo e mente. Então, o professor Ryle faz ele cria uma alegoria muito inteligente, muito interessante, né, de dizer que a concepção do Descartes é como um fantasma na máquina, né? Que, na verdade, o espírito ou a mente, né, aquilo que pensa, aquilo que sente, ela estaria fora do corpo, separada do corpo, né? O que é, evidentemente, uma loucura. Assim, a gente pensar hoje, né, dessa forma. Então, o que a obra, né, o pensamento do professor Riley diz? Que essa pressuposição de separação entre corpo, né, equivaleria a essa máquina, né, e a alma, então, que seria que governaria, ela estaria fora, né, seria completamente separado, né. Então, a filosofia do professor Riley propõe que há uma identidade entre corpo, né, e mente.
Isso não pode ser separado. E ele é um autor, inclusive, né, depois eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda, um autor que é reconhecido como behaviorista, e ele próprio, né, reconhece assim que o pensamento dele seria aproximado, né? Ele seria taxado, ele diz algo como eu vou ser taxado de behaviorista, né? Mas é uma perspectiva muito interessante e na perspectiva que me parece que é a proposta que parece ser do professor Vives, ela é muito útil, né? O professor Vives também encerra ali aquele capítulo falando sobre o pensamento também de John Searle, né, que é um filósofo norte-americano nascido em 1932, professor, se não estou enganado, já jubilado de Berkeley, né? Não sei se ele ainda produz, mas não, ele ainda está entre nós, né? E esse professor, ele tem toda uma obra, uma vida dedicada ao estudo dos atos de fala, da consciência, da intencionalidade, né? A intencionalidade, que, aliás, me parece ser o ponto fundamental, né, segundo o meu juízo, dessa ideia aqui que a gente está explorando, né? Então, essa é uma perspectiva também que o professor Vives, embora é, faça uma certa crítica da sua capacidade de rendimento, é particularmente interessante para a construção, né, de uma ação sem a dualidade cartesiana, né? Então, sobre essa teoria da ação, é o último, segundo ponto que eu vou abordar muito rapidamente, até passar a palavra para Carla, da construção da teoria da ação a partir das teorias da identidade, mente e cérebro, né? E essa é uma perspectiva muito, muito interessante, justamente porque ela tenta demonstrar como que as reações do cérebro estão ligadas com o fazer, com a ação. Como que o pensamento, na verdade, é também uma ação, né? Então, ele fala a ação tem um componente intencional e um componente físico, né? Mas o que é intenção para essa filosofia é um pouco diferente do que é para a filosofia tradicional cartesiana. A intenção, segundo essa perspectiva, ela versa sobre o objeto e determina ele mesmo suas condições de satisfação. Ela é atual, futura ou anterior, resultado de desejos conforme as crenças individuais. Ela atua no seio de um conjunto de estados intencionais, de uma malha de intencionalidades que existem no sujeito. Intenções causam ações. E essa perspectiva é muito interessante, né? Porque ela liga, né, esse aspecto interno com esse aspecto externo. Então, as intenções elas causam ações simultaneamente, um processo real e processo lógico. E o background, é assim que o professor Vives também coloca, o background da intenção são as capacidades, as habilidades, as destrezas, os hábitos e as maneiras de fazer. Por isso que é muito, muito particularmente interessante ver como isso, a meu juízo, pelo menos, se encaixa nos estudos psicológicos, principalmente aqueles que falam, né, da análise comportamental do sujeito. E com isso eu passo a palavra à Carla e depois da fala dela eu faço as questões fundamentais. Boa tarde, pessoal. Aqui, sem prejuízo de todos os apontamentos que o Luiz já fez, e como ele disse, ele vai complementar, e com toda precisão, ele vai ajudar muito, auxiliar muito mais no debate do que acho que o que eu venho trazer aqui para vocês. O que me prendeu a atenção, eu tinha preparado um outro material, mas hoje aqui mexendo com algumas coisas de trabalho, foi justamente com a legítima defesa. E eu tentei fazer uma ligação entre os dois. Se esse ponto de partida do entrelaçar do corpo e da mente tem essa ausência de independência dos dois, o corpo não age sozinho em razão da separação da consciência. Como ficaria em caso de legítima defesa, se para o sujeito agir é o inconsciente que predomina? E como o Luiz bem falou ali, a ação pode ser caracterizada como um componente mental junto com o físico. Então, ali fica a minha inquietação sobre como ficaria essa ação na legítima defesa.
Eles querem prosseguir? Não sei quem é que vai prosseguir aí. Pode ir, Ah, o Luiz isso, pode prosseguir. desculpa, eu tive Não, um imagina. pequeno embaraço com os botões aqui, me perdoe, por isso eu demorei um pouco. Perfeito, Carla, obrigado. A partir até, e aproveitando que a Carla mencionou, foram duas as questões que, para mim, causaram assim uma inquietação, para usar a mesma palavra da expressão da Carla, né? E eu realmente não sei o que dizer sobre elas, né? É por isso que eu acho que são questões boas, eventualmente, para um debate. A primeira é a seguinte: a partir das abordagens de Riley e Searle sobre os estados mentais e a teoria da intencionalidade, né? É, elas se relacionam ou elas entram em conflito com um conceito psicanalítico de inconsciente. Por que isso? Porque é, a psicanálise, em princípio, claro, ela é diferente, ela fala de outra coisa diferente das análises comportamentais, behavioristas, né? Então, eu sei que são paradigmas diferentes, claro, mas será que para nós aqui contribuiria olhar um pouco para esse conceito psicanalítico de inconsciente, ou não, ou ele é avesso, ou ele é impossível de ser articulado dentro dessa proposta do professor Vives. Por quê? Porque a minha inquietação a partir do conceito psicanalítico, eu tenho que admitir que parte dos processos mentais que provocam ações humanas são absolutamente inconscientes, né? Então, desconhecidos do próprio sujeito, que não consegue nem falar sobre isso, né? Claro, não tenho a profundidade de estudo, evidentemente, nesses autores, talvez por isso a minha falta de compreensão, a minha inquietação. A segunda inquietação é mais dirigida a uma provocação para o direito penal. A minha segunda provocação é a seguinte: será que a construção de um novo direito penal sobre a base do que a gente chama de sistema List-Belling, que aqui eu quero chamar a atenção da separação entre injusto e culpabilidade. Será que quando a gente constrói um novo direito penal, mas ainda usando a separação entre injusto e culpabilidade, e essa é uma separação que remonta ou pode ser mais simples, simplificada na separação entre fato e autor, né, que o direito civil também usa, ela remonta lá a diferença entre corpus delicti e criminoso, né, que evidentemente está dentro, na minha percepção, de uma filosofia é, cartesiana. Então, será que construir um novo direito penal sobre as bases do que parece ser, né, a divisão entre injusto e culpabilidade, uma base sobre um pensamento cartesiano, será que é um caminho ou a gente vai ter que desconstruir isso também para ir adiante? São essas as minhas observações. Não sei se a Carla tem outras também. Muito bem. Não tenho. Pode prosseguir. Certo. Obrigado, professor. Muito bem. Alguém gostaria de ou avançar sobre as questões que o Luiz propôs ou comentar alguma coisa que ele e a Carla não tenham tratado? Só, me Júlia, permite? perdão? A Camila Oi, também quer? Camila. Sim. Pode a Camila primeiro, porque a Camila é inscrita na matéria Vamos fazer o seguinte, também, eu ela, vou te dar a Paulo. palavra já, Camila, Ah, tá. só eu vou pedir para vocês usarem o recurso que tem no aplicativo, se vocês olharem embaixo, tem reações. Se clicarem sobre reações, aparecem várias coisas ali, entre elas levantar a mão. E aí levanta a mão, eu concedo a palavra, fica mais fácil, sabe? Tá? Mas por hora eu sei que a Júlia, o Paulo e a Camila querem fazer uso da palavra, o Guilherme também. Então, Júlia, vamos lá. A Jaqueline também. Vai lá, Júlia, começa você. Eu queria agradecer primeiro o Luiz e a Carla pela exposição que eles fizeram, né? Foi muito legal, as questões que foram trazidas também, bem bacanas. Não tinha pensado no que a Carla pensou, achei muito, muito bacana mesmo. Eu tinha pensado mais nas coisas que o Luiz tinha pensado quanto à psicologia, mas o meu questionamento, ele não é exatamente um questionamento, é mais uma consideração a se fazer, a se pensar a respeito do que o professor Vives ele coloca
quando ele fala de psicologia e quando ele fala dessas teses cartesianas, né? Que é justamente sobre a possibilidade de autoritarismo que isso pode ensejar. Eventualmente, conceber, né? Considerando esse dualismo entre mente e corpo, essas condições em que as pessoas elas são inseridas de isso acabar, primeiro, num determinismo absoluto, a gente não poder conceber as pessoas a partir de um pressuposto de liberdade de ação, que a gente vai tratar mais à frente, mas antes disso também conceber que certas pessoas, elas, devido ao estado mental delas, a essa inconsciência, que até hoje a gente não sabe exatamente o que é na psicologia, disso acabar sendo utilizado para um autoritarismo como foi no finalismo, como foi com Weltzel, como foi com o próprio Metzger no neocantismo. Então, é mais isso que me chama a atenção nessa primeira parte do texto, como essa desconstrução dos pressupostos cartesianos, eles são necessários, inclusive, para a gente pensar num direito penal mais democrático, ao invés de um direito penal que seja voltado a um autoritarismo latente, que nem a gente identifica nas tradições clássicas do direito penal. Foi mais nesse sentido, assim, eu acho que é um ponto interessante para ser comentado, por isso que eu trouxe. Tá bem. Paulo? Bom, boa tarde, colegas. Aqui, a título de contextualização, né, o professor Vives, ele vai começar uma nova missão, que igual está narrado já logo no primeiro início do capítulo, que é a diferenciação entre ações e acontecimentos. Para tanto, né, no primeiro, ele vai lá e desconstrói todas as gramáticas jurídico-penais que tentaram, de alguma forma, trazer um conceito universal, uma pretensão universal de conceituação, para daí invocar essa questão que vai ser um objeto de pauta até de outros encontros, né? Distinguir ações de acontecimentos. Ações como percepção de um processo de sentido, enquanto que acontecimento, algo, por exemplo, ele até cita no primeiro capítulo, caiu um raio e matou uma pessoa, né? Isso seria um acontecimento, não seria uma ação, objeto ali de tela penal. E, de fato, Luiz, esse capítulo é muito difícil, porque os autores que o professor Vives ele menciona ali são difíceis, são autores ali que tem, cada um tem muitos escritos, e pegando ali as lições, especialmente do Riley, ele vai bater muito forte naquela questão que é toda construída pela doutrina. Isso não escapa nem os causalistas, mas principalmente o Weltzel no conceito dele final, quando ele traz ali a questão do dolo, né? Vinculando a questão da vontade pertencente à tipicidade, onde entra naquele debate com alto grau de abstração, né? Então, eu acho que nessa parte, o primeiro impacto que tem com a doutrina tradicional, que o Vives propõe, é desconstruir aquele dolo natural que acabou contaminando aí boa parte da doutrina aí que por um tempo foi predominante, né? Mesmo até o Roxin, que é um autor que você gosta muito, Luiz, ele acaba não escapando dessa voluntariedade, querendo ou não, né? Então, o professor Vives ele vai desconstruir isso. E tem um ponto que avança, mas daí eu nem sei se seria plausível a gente trabalhar hoje, mas acho que tem toda a vinculação a isso, que é a questão que essa linha que o professor Vives traz, ela acaba nos blindando das críticas que os neurocientistas trazem diante da culpabilidade, né? Aquela pré-determinação, as questões desde a década de 80, com o estudo do Benjamin Libet, todas aquelas questões das neurociências, né? Essa bagagem teórica que o professor Vives começa a desenvolver agora vai nos blindar daquela crítica que vem, né, da gente conseguir se desvencilhar da ciência, da pretensão dos cientistas, né, de tratar todo mundo como doente mental. Então, seriam essas as minhas observações por hora, professor. Tá bem. Guilherme? Pessoal, puxa, eu estava com um probleminha de conexão aqui, acabei não ouvindo o que disse a Carla, eu vi parcialmente o que disse o Luiz, então se eu repetir alguma coisa que eles disseram, me desculpem aqui, mas é só algumas contribuições que eu tenho para dar com relação a esse capítulo. Eu sempre que leio essa parte do texto, eu gosto de pensar que o Vives ele está trabalhando nesses pontos iniciais, sempre a partir talvez da última frase
da página 17, antes dele iniciar o capítulo 2, ou o ponto 2, da página 117, que ele diz o seguinte: nossa indagação se encontra, pois, referida a esse problema, ao problema da origem do significado. Então, o que ele trabalha na sequência, né, os pontos subsequentes, com a concepção cartesiana da mente, com a questão da visão materialista, as teorias da identidade, é tudo buscando justamente apresentar essa origem do significado, que para essas visões, a visão cartesiana, a visão, de certa maneira, até aristotélica, né, vai buscar a origem do significado no âmbito interno, vai buscar a origem do significado do comportamento no âmbito dos estados mentais, dos estados de consciência. Então, uma chave para compreender esse capítulo talvez seja justamente essa última frase ali do ponto da página 117, antes do ponto 2, né? A questão da origem do significado, né? Então, eu acho que isso auxilia aos colegas que estão tendo o primeiro contato com o Vives para entender melhor do que ele tá trabalhando. E uma segunda questão que eu me peguei nesse capítulo, e especialmente nesse ponto Guilherme, 2, só né? para fins de referência, você está referindo o 117 de qual É, edição? da tradução, da Da tradução. tradução. É. Mas é logo acima, professor, ali do ponto de partida, a concepção Sim, cartesiana sim, da mente. sim. E nesse ponto de partida, a concepção cartesiana da mente, uma coisa que me chamou a atenção foi a referência que faz o Vives ao Aristóteles, né? Porque a doutrina finalista, de modo geral, vai apontar uma origem do pensamento do Weltson no Aristóteles. Isso está lá no Mirpucci, está lá no Cerezo Mir, todo mundo traz essa questão. E eu sempre fico perguntando se está mesmo nessa questão do Aristóteles, ou se isso é, não sei, um argumento de autoridade que buscam trazer, né? Mas as minhas contribuições seriam essas, uma chave para compreender essa questão e tentar entender, ouvir dos colegas aí, se Weltzel tinha algo de aristotélico ou não, né? Enfim, era isso. Obrigado, pessoal. Tá bom. Camila? Olá, professor, boa tarde a todos. Eu também peço desculpas pelo atraso, porque tive um probleminha aí do link, enfim. É, Primeiro quero parabenizar muito o Luiz pela exposição, também a Carla, a Júlia, o Paulo, o Guilherme, e levantar também algumas considerações, muito do que os colegas já apresentaram, que também me passaram pela mente. São, na verdade, alguns pontos, né, da dogmática me fazem muito refletir a respeito da aplicação da teoria da ação significativa do professor Vives. Além do que a Carla apresentou, da legítima defesa, me vem à mente de como a gente poderia abordar a questão do tão empregado, isso daí num ponto de vista na prática mesmo, né, do dolo eventual. Ah, Além disso, até a proposta mesmo da neurociência, eu acredito, Paulo, que não no sentido de blindar, né, as nossas reflexões a respeito, mas eu acredito que no sentido de tentar compreender essas críticas da neurociência e trabalhar em cima disso, sempre daquela proposta, né, como o professor comentou, de que o novo nem sempre é sempre, né, a superação do antigo, mas os dois convivem, né, nessas críticas sobre essa estrutura, essa sistemática mesmo da imputação. Quando a neurociência fala a respeito, né, da ativação do cérebro, né, que toda ação, na verdade, tem há um quê de determinismo também que eu vejo, assim, na neurociência, assim, mas eu acredito muito que as suas críticas podem nos provocar, nos instigar a ver outras perspectivas, né? Quanto à psicanálise, acredito que está até em voga, né, essa questão com o livro da Natália Pasternak, né, que eu particularmente estou querendo ler para saber ter uma opinião formada, mas
Também eu acredito que ela possa nos ajudar a impulsionar muitas das nossas reflexões, tanto a neurociência quanto a psicanálise e suas vertentes, obviamente que são múltiplas, mas que podem ajudar aí. Me vem realmente uma inquietação a respeito do dolo eventual, que é uma problemática que eu vejo de difícil de um freio, né, de uma noção, uma perspectiva teórica mais aguçada do que se propõe hoje na prática. Enfim, mas eu acredito que sejam só essas e parabenizar os colegas. Muito bem, a Jaqueline antes tinha levantado a mão, depois sumiu a mão da Jaqueline aí, não sei. Você continua de mão levantada ou não? Oi, professor, tudo bom? Sim, perdão. Acho que eu devo Então vamos lá. ter Eu deixei colocado você por aqui. último porque eu não sabia mais se você queria a palavra ou não. Ah, tudo bem. Então, boa tarde ao senhor, aos colegas. Gostei muito de fazer essa leitura, né, de entender um pouco mais sobre esse dualismo de Descartes, né? E aí a minha provocação também, assim como os colegas, ela ficou situada aí com relação ao dolo, né? Concebendo aí, entendendo aí que o dolo, né, ele não mais seria compreendido como esse elemento psíquico que se passa na cabeça do sujeito, né? Que seria, portanto, oculto ao terceiro, se passando diretamente na cabeça. E em cotejo aí com aquela ideia, né, que o Vives fala sobre a partida de futebol, né, que aí falando que a intenção seria nesse sentido, né, não um estado de ânimo, de modo que o sentido ele é dado pelo contexto. Então, eu queria fazer, né, um comentário associado à posição topográfica agora do dolo, diante dessa leitura, né, e saber um pouquinho sobre essa questão que o Vives fala do exemplo da partida de futebol, né, porque a gente só concebe uma partida de futebol porque nós temos previamente um entendimento sobre as suas regras. Acho que seria um debate em torno disso. Não sei se eu me fiz entender, mas seria um pouco sobre isso. Não deixa de ser interessante que justamente as pessoas do grupo que tiveram, para quem o texto do Vives é mais novidade, a Carla, a Jaqueline, a Camila, sejam precisamente as pessoas que remeteram a questão diretamente ao dolo. Os demais que já tinham certa familiaridade, isso é menos problemático, e outras coisas são mais problemáticas, né? Então é muito interessante porque se trata de um grupo, evidentemente um grupo de várias formações, com vários pensamentos e que acaba trazendo coisas diferentes e preocupações diferentes. Esse é o objetivo mesmo. O objetivo é exatamente provocar. E eu gostei muito que vocês fizeram uma apresentação muito breve sobre o que foi o texto e estiveram muito mais focados no que o texto provoca, o que ele me faz refletir, aonde que ele me remete. Isso é muito importante, é muito interessante, porque esse é o objetivo mesmo, de não tratar só de fazer de conhecer uma obra, mas muito mais do que isso, a gente tratar de saber o que fazer com ela. O que a gente faz com esse conhecimento? Onde é que a gente aplica? O que a gente usa? Né? Que finalidade tem isso, né? Então, parece que isso, o sentido prático das coisas é muito relevante. Então, eu gostei muito desse tipo de abordagem. Espero que ele seja a tônica dos nossos seminários. Vamos lá, eu vou talvez subverter um pouco a ordem das questões, só para que a gente possa fazer uma transição cômoda entre o que foi o último seminário e esse. Então, eu vou começar por uma observação do Paulo Helene. Ele diz, olha, o professor Vives está preocupado ali com a diferenciação entre ações e acontecimentos, e de alguma maneira isso conecta também com aquilo que disse o Guilherme, né? Que é o problema da origem do significado, que é o que nos importa. Nesse caso, na verdade, o que importa é a origem do significado da ação, né? Da onde vem? Por que a gente usa a ação? Então, eu quero remeter vocês lá na página, na segunda edição, é a página 161 a 163, né? Que é a proposição do tema, né? Por que nós temos que ir para a filosofia? Por que nós temos que pedir socorro para a filosofia? Afinal de contas, a gente estava indo tão bem em direito penal,
na segunda-feira, né? Falamos só de direito penal, estava todo mundo em casa, todo mundo cômodo, e o cara enfia a gente na filosofia a troco do quê, né? A troco de que ele identificou, naquela discussão que a gente fez no seminário anterior, um beco sem saída, né? Ele usa exatamente essa expressão. Né? Chegamos num beco sem saída. Por quê? Porque nós falamos, veja o que ele começa a dizer, nós falamos de ações porque distinguimos entre o que fazemos e o que acontece, que é aquilo que o Paulo estava levantando. Separação entre acontecimentos, isso todo mundo sabe, né? E a gente falou sobre isso semana passada. Ora, eu só posso imputar ao sujeito alguma coisa que ele tenha feito, não um estado de pessoa, menos ainda algo que acontece com ele, por acaso e fora do seu, completamente fora do seu controle. Daí ele diz, bom, as ações se separam dos simples acontecimentos em sentido primário. Eu quero que vocês gravem isso, porque essa é a grande preocupação deles. Olha, parece que o beco sem saída ao qual o modelo cientificista da teoria do delito nos levou foi não conseguir achar uma ação que permitisse resolver o problema do supraconceito da ação. Mas aí a razão de essa ausência de solução não é que não houvesse um conceito apropriado, é que a pergunta é irrespondível, ela é uma aporia. Na realidade, o que nós precisamos é distinguir o que é a ação daquilo que não é, o que nós podemos atribuir daquilo que nós não podemos. E perceba como ele remete isso à norma. Ele diz assim, com efeito, as normas só podem regular ações. As penas só podem ser impostas não simplesmente porque algo tenha sucedido, mas sim porque se levou a cabo uma ação. Ou seja, os pressupostos das infrações, sejam na norma de imputação, sejam na norma secundária de imposição da pena, têm que ter por derivação ações. E então o nosso problema não é um problema de um conceito apropriado de ação, mas sim como é que a gente faz para separar ações de acontecimentos, porque ações podem ser objetos da norma e podem ser objetos da punição. Mas eu não posso punir um acontecimento, só o que faltava. Já aconteceu, o cara ainda toca ali em cima, pena. Não tem nem lógica e nem cabimento. Né? E daí ele diz, bom, essa discussão, provavelmente essa situação paradoxal se encontra na concepção da ação como substância. Então, esta é a conexão. Ele diz, olha, por que não houve um caminho apropriado pela dogmática? Porque toda aquela dogmática que nós pegamos concebeu a ação como substância, ação como algo, né? Substância no sentido mesmo material, né? A ação como matéria, como um evento, como um acontecimento físico. Tanto é que lá no von List nós sabemos bem, né? Ela vem da física newtoniana, aquela ação, né? E essa ideia, pensar a ação desse jeito, é o feeling do Vives, ele anuncia isso como hipótese, né? Provavelmente, a origem dessa situação paradoxal de não dar conta de solucionar a separação entre ações e acontecimentos, e por outro lado, tampouco conseguir um conceito eficaz para resolver os problemas dogmáticos, derive de tomar a ação como substância composta de dois elementos, um físico e um psíquico. Então, ele acha que conceber a ação como substância, em um duplo momento físico e psíquico, é a fonte do paradoxo que se encontra em não responder, não separar adequadamente a ação de acontecimento, tanto que a gente continua imputando delito de posse, por exemplo. Ontem segunda-feira a gente viu isso, né? E, por outro lado, a gente não consegue um conceito de ação adequado. Ou seja, é uma coisa sem sentido nenhum, a gente fica cavando num buraco errado. E ele diz, olha, talvez isso derive desse problema. Então, é preciso revisar o problema. E é esta a razão pela qual ele propõe. Então, olha, já que o feeling o problema deve estar em tomar a ação como substância, vamos ver da onde que nós inventamos tomar a ação como substância. E daí eles vão, então eu vou remetê-los à filosofia, mas é evidente que não toda a história da filosofia, ele já faz esse decote antes, né? Diz, ó, vocês podem escolher outros caminhos, tal, mas eu vou pegar aqui parcialmente alguns dados filosóficos que tomam a ação como substância e que têm sido, frequentemente, os pontos de partida, né, da doutrina penal
para falar de ação. E é por isso, Guilherme, talvez isso explique, né? Porque o Aristóteles aparece aí, né? Aparece aí porque é uma das justificações do Welzel, né? O Welzel diz, olha, a ação é assim desde Aristóteles, nós vimos isso segunda-feira também. A ação é assim desde Aristóteles. Veja, a ação é. Esse é o ponto-chave, né? Quando o sujeito diz a ação é, ele já disse, ele já enunciou a ação como substância, né? Se a ação tem um ser, ela é substância, descritível, por exemplo. E aí, isso significa que ela toma um compasso passível de apreensão pelo modelo científico, que é descritivo. Então, é esse caminho que leva ao tal beco sem saída referido pelo Vives. Você toma esse caminho. A ação é assim desde Aristóteles. A ação é o direcionamento de uma finalidade. Welzel. Né? Ação é o movimento voluntário modificativo do meio exterior. Percebam que todas as concepções clássicas de teoria do delito afirmam um ser da ação, portanto, afirmam a ação como substância, e, portanto, é para isso que ele propõe olhar. Será que estava certo esse começo? Né? Será que essa ancoragem estava certa? E como essa ancoragem é uma ancoragem do positivismo científico, é óbvio que ele remete diretamente ao Descartes como ponto de partida. Ele podia escolher outro ponto de partida. Ele podia escolher ir lá no Aristóteles. Não ia mudar nada, porque a evolução ia chegar no modelo cartesiano de qualquer forma. Mas nós sabemos que o zeitgeist do momento da composição da teoria do delito era aquele, era o pensar cartesiano, né? Então, é esse que ele coloca como o ponto de partida. O ponto de partida é a concepção cartesiana da mente. Então, acho que isso é importante a gente, assim como introito, antes de ir para a discussão propriamente, né, a gente focar na questão de que por que nós vamos parar nessa discussão filosófica, né? O Vives não convida para o baile a filosofia à toa. Ele diz, não, peraí, eu estou com um problema que eu não consigo sair do lugar na dogmática. Mas não consigo sair do lugar da dogmática por quê? Porque eu estou concebendo a ação como substância. Daí ele pergunta a si mesmo de onde vem isso. De onde vem tomar a ação como substância? Vem do modelo cartesiano, da forma de pensar cartesiana. A ação tem dois momentos, um momento volitivo e um momento de expressão externa, que correspondem a um comando mental para a realização de um algo físico, né? E isto se dá por conta de um dualismo, que daí, Luiz, eu não sei se é exatamente o dualismo que separa a culpabilidade de injusto, tá? Depois nós vamos chegar lá. Por que eu acho que não é o mesmo? Porque se a gente olhar a ordem das coisas atribuídas pelo Aristóteles, pelo Descartes, qual é? Cogito ergo sum, né? O ser, o físico, o externo, o material, é demandado a partir de uma existência de um eu mental, né? Ou seja, o subjetivo precede o objetivo, certo? E no modelo lá no modelo da divisão Unrecht-Schuld, o objetivo precede o subjetivo, né? O elemento subjetivo vem depois. Então, eu tenho a impressão que um não deriva do outro, embora os dois sejam, em certa medida, partilham um método, né? Eles partilham um método, que é um método de divisão, de análise, método analítico e tal, mas não é exatamente um herdeiro do outro, né? O que não constitui uma falta também no que diz respeito ao dolo, mas nós já chegamos no dolo porque é um pouco mais à frente, né? Então, eu queria só fazer esse introito para dizer que daí sim tem as duas partes referidas pelo Luiz, né? Uma primeira parte que é a apresentação da tese do Descartes, nós vamos explorar um pouco isso. A contestação do Ryle ao Descartes é poderosa, né? A gente vê, a gente começa a ler o Ryle e começa a achar o Descartes ridículo, né? Você fala assim, cara, mas como é que pode os caras pensarem aquilo e tal, né? E daí vem uma proposição, que é uma proposição do Searle, que é baseada nesse livro, no final das contas. É isso aqui, ó, que eles usam, basicamente. Tá tudo aqui. Vem uma concepção do Searle
que supõe, que é uma construção materialista, a ideia é um pouco assim, ó, ao invés de eu usar um dualismo, eu vou fundir as coisas. Quer dizer, será que o problema estava em separar o mente-corpo? Então, se é esse o problema, eu vou juntar tudo num padrão só. E aí esse padrão vai derivar naquilo que vários de vocês referiram como um problema das neurociências, né? E daí a gente vai também descer um pouco nessa questão, embora mais adiante a gente vá aprofundar ainda mais a questão da neurociência, mas há, de fato, aqui um mergulho na neurociência por força da concepção do Searle, tá? Ele mesmo tem livros sobre neurociência, né? Enfim, que vai trabalhar com a questão de comentários sobre o experimento do Libet, etc., né? Mas vamos devagar. A primeira coisa, então, é o ponto de partida da concepção cartesiana da mente. A separação aristotélica, que é uma separação entre mente e corpo, e que visa, desde de um primeiro momento, dar uma solução para vários problemas da existência até a ação, que é o nosso problema essencial. Ele diz, olha, a comprovação de que eu estou certo, de que existe de fato uma concepção interna, é comprovada empiricamente por cada um. Né? Todo mundo pode vivenciar em primeira pessoa a experiência de pensar. Então, se eu tenho essa experiência de pensar, de valorar e etc., isso é uma existência minha à margem do que eu faça. Tudo que se passa dentro da minha cabeça, dentro da minha forma de pensar, da minha forma de cogitar, é algo existente na minha cabeça, mas não na exteriorização daquilo que eu faço. De certa forma, a gente pode pensar isso desde um ponto de vista, como ele diz, de espírito, né? Mas também pode pensar isso como enfim, o homúnculo que o Ryle vai depois referir, né? Que é um homenzinho dentro de outro homem, né? Dentro da cabeça dele existe ali alguma coisa que está comandando tudo. Eu quero destacar, porque o Vives faz isso no texto, os 4 pontos-chave do Descartes, porque são esses pontos-chave que o Ryle vai tentar desconstituir. Então, estão referidos, deixa eu ver, eu estou usando aqui, na minha mão está a 2ª edição espanhola. Não sei se vocês têm a mesma, mas as referências do resumo das teses do Descartes estão na página 165 da 2ª edição espanhola, e ele resume em 4, né? Primeiro, a mente é uma substância espiritual. Então, perceba só, quando a gente falou lá, o conceito substancial, né? Uma ideia de ação como substância, aqui ele está dizendo a mente é uma substância espiritual, diferente da substância material, mas é uma substância, uma existência, é um dado ontológico, a mente, tá? Separada do corpo. A mente é uma substância espiritual. Segundo, os estados mentais são estados dessa substância espiritual. A substância espiritual forma estados mentais. E, por conseguinte, acontecem no âmbito privado, meu, interno. 3, cada um pode conhecer diretamente a sua própria mente por introspecção. Você olha para você mesmo e diz, o que eu estou pensando? Quantas vezes vocês se pegam fazendo isso? Né? Mas o que eu estou pensando? Onde é que eu estava com a cabeça? Né? Volta e meia a gente faz isso, né? Puxa, eu já estava pensando que... Puxa, eu me enganei, eu achei que essa lição trazia isso, mas na verdade está trazendo aquilo. Enfim, os turning points dos pensamentos são coisas óbvias de experienciar em primeira pessoa, né? E 4, a mente pode dirigir os movimentos do corpo mediante o querer. Então, prestem atenção. O querer, que é uma manifestação da substância mental, para o Descartes, seria algo que dirige os movimentos do corpo. Por que
o Descartes afirma a substância espiritual da mente, para que ela possa ter uma conexão direta com aquilo que lhe é externo. Se eu não disser que a mente é substância, uma substância qualquer, como é que eu estabeleço relação de causalidade? Porque relação de causalidade se estabelece entre, né, entre eventos empiricamente existentes. Causa e efeito, né? E essa relação de causa e efeito tem que ser estabelecida com alguma substância. Daí diz lá, irmão, existe uma substância espiritual na mente. E essa substância espiritual, então, condiciona os movimentos do corpo mediante o querer. O querer é, portanto, uma forma de substância espiritual mental, por dizer de algum modo, né? É isso que vai levar a todas aquelas concepções que vocês trabalharam, enfim, e aí eu vou entrar em alguns tópicos dos comentários de vocês, quando o Paulo falou que isso impacta, essa concepção impacta no dolo natural, o dolo natural provém dessa ideia. Eu penso, eu direciono uma... Veja o que é que diz o Weltzel quando afirma que a ação é o direcionamento de uma finalidade. Ora, finalidade é direcionada pelo quê? Né? Por um querer, obviamente. E esse querer é uma substância mental em sentido cartesiano. Esse é o dolo natural. Esse é o dolo natural que a Camila referiu e é também a forma pela qual a gente lá na graduação escutou os professores explicarem aquilo que a Camila referiu. E o dolo eventual, professor? Bom, era assim que te explicaram lá na graduação, né, Camila? Disseram assim, olha, a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é que no dolo eventual o sujeito não se importa com a produção do resultado e na culpa consciente ele confia sinceramente. Cara, confiar sinceramente ou não se importar são estados da tal substância mental, né, cartesiana, que obviamente, veja, eu não estou dizendo, e o Vives faz questão de frisar isso mais adiante, né, eu não estou dizendo que não exista a experiência mental, hein? Calma lá. Não se trata de que não acontece isso na mente. É claro que acontece na mente. A questão é saber se isso se pode trasladar para o direito e para o reconhecimento da ação. Porque o nosso ponto, e aí fez bem o Guilherme em levantar o alerta, presta atenção. O que nós estamos buscando aqui é o sentido de ação. Né? Calma lá. Né? Não estamos questionando a existência de um querer ou não querer. Não é essa a discussão. A discussão é se isto serve como instrumento para eu poder afirmar que a ação é o direcionamento de uma finalidade. É uma manifestação externa pautada por um querer interno. Tem uma substância que empurra a outra em sentido causal. Tem mesmo duas substâncias diferentes, uma que empurra a outra e tal. Parece que isso aqui segundo está na narrativa do Vives, um processo dual, né? Tem um acontecimento mental que empurra o acontecimento físico. Quando você olha para o Weltzel, é exatamente isso que está lá. Né? Tem um acontecimento mental empurrando o acontecimento físico. Tem um dado empírico empurrando outro dado empírico. Por isso que a Jaqueline também ficou impactada com a questão do dólar. É a primeira coisa que chama atenção, mas chama atenção outras coisas também. Veja que a Carla, quando fez a intervenção, o que ela falou foi, como é que a gente explica a legítima defesa? Eu iria um pouco mais longe, Carla. A questão da legítima defesa é menor, se a gente olhar, é menor, porque é só um dado dela que é a discussão que está situada nesse ponto. Qual é? Nós podemos ou devemos exigir um elemento subjetivo da causa de justificação? Né? Se vocês olharem aqueles autores como o professor Juarez Cirino, que se pautam por psicanálise, por Weltzel, por essa linha, onde é que eles chegam? Lá na causa de justificação, o professor Juarez Cirino diz que existe uma situação justificante, existe uma conduta justificada, mas que ela deve ser pautada por um elemento subjetivo direcionado àquilo. Cara, e como é que você vai saber se o cara que agiu em legítima defesa realmente queria agir em legítima defesa? Tem um exemplo que aparece no livro do professor Moura Teles, muito interessante, que é sobre
essa situação concreta da ausência do elemento subjetivo. Ele diz assim, e é engraçado, o professor Morateles é meio visionário, assim, eu tenho até um pouco de medo de ler o livro dele às vezes, porque você olha as coisas que estão escritas lá e daqui a pouco elas acontecem na prática. Eu não sei se é um livro muito requisitado, né, por pessoas que no final das contas terminam praticando crime, mas os exemplos que ele dá acontecem, é assustador, né? E ele tem um exemplo que é assim, do sujeito que perseguia o outro, né? Perseguia o outro visando agredi-lo. O cara tem um desafeto. E ele vai perseguindo o outro constantemente e tal. Daqui a pouco esse desafeto dele entra num bar, ele entra atrás e fica lá vendo o cara jogar sinuca. Daqui a pouco acontece uma briga na sinuca entre esse desafeto dele e um terceiro, que ele nem conhece. Mas estão lá os dois discutindo, começam a brigar, um agredir o outro, e este camarada que está perseguindo o outro, esperando uma oportunidade para agredi-lo, vê nisso um cenário em que ele pode atuar em defesa do terceiro, captura um banco do bar e desmancha o banco na cabeça do cara. Ele diz, olha, isso se a gente tomar a necessidade da existência de um elemento subjetivo da causa de justificação, esse não seria um caso de legítima defesa. Né? Eu imagino que o professor Morateles deve ter muita experiência forense, né? Já deve ter visto coisas assim, que essas coisas acabam se repetindo. Eu lembro sempre do caso do assalto do banco, né? Que os sequestradores rendem a família do bancário e pedem para um deles acompanha o camarada para abrir os cofres e tal. No fim, esse troço aconteceu em Osasco, sabe? Dá medo, né? Os caras leem mesmo, né? Tiveram a ideia, né? Daí diz, olha, o sujeito atua sob coação moral irresistível, esse é o exemplo de coação moral irresistível dele. Eu imagino que ele deve ter visto um caso forense assim, citado, e o caso se repetiu. Então, já que, Carla, eu acho que na legítima defesa a discussão é sobre o elemento subjetivo. É mesmo exigível um elemento subjetivo da legítima defesa? É mesmo exigível? É passível de investigação um querer mental como substância para fins de aferição do dolo, ou do dolo eventual, como disse a Camila? Então, todas essas questões, elas entram e elas foram transmitidas. Eu imagino, não sei se para vocês foi assim, mas para mim, na graduação, foi assim, né? Foram transmitidas para mim como obviedades. E elas eram facilmente confirmadas na minha cabeça pela experiência em primeira pessoa. Eu digo, cara, claro que está certo, porque eu experiencio, eu penso, e daí eu faço. Então, é assim que funciona. O detalhe que ninguém conta, né, é como é que o juiz vai saber disso. E quando você levanta esse dado lá na graduação, o que é que o professor fala? Tá, isso é um problema de prova, fala lá com o professor de processo. Né? O cara se livra da encrenca, né? E o professor de processo está desesperado lá no campo para resolver. Professor, como é que resolve o dolo eventual e a culpa consciente? O cara, que é bom, né? Porque essa bola era dele, né? Então, todos nós acabamos induzidos por esse... E veja, não terminou, tá? Não terminou, porque agora o que está acontecendo? Começou a se discutir, eu comecei até a fazer um esboço sobre isso, não consegui terminar ainda. Mas se começou a discutir a exigência, vocês devem ter ouvido sobre isso, a exigência de um elemento subjetivo no dolo, ou seja, um dolo nos atos de improbidade. Né? Para configurar a improbidade, é preciso que o sujeito tenha dolo de improbidade, vamos dizer assim, por dizer de algum modo, porque é uma infração administrativa. Mas, nessa discussão do dolo da improbidade, as pessoas estão discutindo o dolo natural, cara. Isso é uma coisa impressionante. Estão voltando lá na concepção cartesiana, aquilo não termina nunca. Em direito penal, graças a Deus, né, com pingadas exceções em tudo que é lugar, o dolo natural é um morto-vivo. Né? Assim, em algum lugar os caras sustentam, mas não tem mais cabimento nenhum. Dolo é atributivo. Dolo a gente atribui, né? Então morreram, feneceram, e aí eu vou pedir licença à Camila para discordar veementemente, né? Mas o dolo natural feneceu e levou junto todas as concepções psicanalíticas, sabe? Em direito penal material, a serventia de análise de psicanálise é zero. Né? Ela tem, a psicanálise, não é que, veja, não se trata de um dado inútil, nenhum conhecimento é inútil.
Mas os conhecimentos psicanalíticos têm serventia hoje no plano do processo penal, para identificar silogismos regressivos do magistrado. O magistrado é uma pessoa, afinal de contas, e sofre de todos esses influxos mentais, e esses influxos mentais, então, são relevantes, né, para o sistema punitivo no campo do processo. No campo do direito material, esqueça, né? Não existe mais nenhuma teoria do delito há pelo menos 50 anos que esteja ancorada em pressupostos psicanalíticos. Nenhuma. Basta dizer que os funcionalistas, lá dos anos 70 para frente, eles se ancoram em sociologia. E sociologia lumaniana, parsoniana, sabe? Nada, zero de psicanálise, zero, né? Mas nem tangencia psicanálise, sabe? Então, por muito em voga que esteja algum estudo de psicanálise, para sistema de imputação, remete no máximo, a Welzel, né? E aí nós estamos falando, então, dos estudos lá entre os anos 30 e os anos 60 do século XX. Acho que é aí que tem lugar alguma discussão psicanalítica ainda. Claro, existe algum autor ainda que sustenta esses pontos de vista? Sim. Mas é muito minoritário e tendente a desaparecer, né? Na Espanha, a gente brincava lá, nos eventos nossos, a gente dizia assim, olha, o Cerezo Mir é o último finalista vivo. O Cerezo Mir morreu, né? Então não tem mais. Tinha um discípulo dele, que era o Luiz Graça Martins, morreu também. Então não tem mais nenhum finalista. Por exemplo, na Espanha não tem mais nenhum finalista. Em Portugal não tem mais nenhum finalista, né? Na Alemanha não tem mais nenhum finalista. Sobra alguns alemães que foram para fora. Acho que tem um núcleo. Para a Alemanha dizer que não tem nenhum, não, mas acho que em Colônia ainda tem algum finalista, que era o pessoal que trabalhou junto com o Eduardo Demétrio. E é por aí. Assim, são contados casos mesmo. Assim. E isto vai acabando. Eu não sei, Júlia, e aí eu não entraria por esse caminho, eu não sei em que medida isso acabou exatamente por uma suspeita de autoritarismo. Não sei mesmo. Eu te confesso que essa associação direta entre modelos cartesianos de organização de teoria do delito e modelos autoritários, não sei em que medida isso tem relação direta. Talvez tenha sido uma coincidência. Eu encontro muito mais a fonte do autoritarismo welseliano quando ele vai para outros pontos, não a teoria da ação, né? Por exemplo, quando ele vai falar das funções do direito penal. O direito penal serve para conformar subjetivamente as pessoas à forma de pensar coletiva. Isso me dá um pouco de urticária. Quando ele desenvolve lá no começo, antes da cristalização daquele Welzel que chegou para nós, o Luiz foi muito feliz nesse comentário, segunda-feira, quando ele falou assim, tem um Welzel que chegou para nós e outro Welzel que trabalhou lá há muito tempo. Se vocês tiverem curiosidade, o melhor lugar para estudar Welzel é a biblioteca da Blauen Turm de Göttingen. Eu fui lá para achar as coisas, porque assim tem uma por uma das edições do trabalho do Welzel que termina naquilo que a gente conhece como das Deutsche Strafrecht, né? O direito penal alemão, que é o que chega aqui traduzido via Bustos Ramírez, etc., né? Mas ele tem uma história, esse livro. Ele tem uma história. Ele começa como um livro de fundamentos, vai até a 5ª edição, daí é que ele passa para ser um direito penal alemão. Antes era um livro de fundamentos, né? E a 3ª edição do livro de fundamentos é dedicada ao Terceiro Reich. Está escrito na dedicatória. Não preciso ir mais longe. Vocês vão ver lá culpabilidade pelo caráter, várias páginas de culpabilidade pelo caráter que desaparecem no direito penal alemão que a gente conheceu. Somem, né? Todo o passado nazista do Welzel, envolvido até aqui com o negócio, desaparece completamente, não tem nada. Mas se você pegar os livros da época, pega os livros do Welzel entre o começo dos anos 30 e até o começo dos anos 40. Pega as edições publicadas por ele e lê para ver o que tem lá.
Ali tem um direito penal autoritário, mas eu acho que ele tem muito pouco a ver com um modelo cartesiano, sabe? Acho que não tem muito a ver, não. Eu tenho a impressão mais que ele foi... claro, há um alinhamento que talvez seja, não sei em que medida pode ser voluntário, há um alinhamento dessa ideia de subjetivismo comandando o objetivo com o direito penal da vontade do Freisler, né? Autoritário, etc. Se você toma por base, ou se você dá por sentado certo determinismo, né? Então, se eu partir de que determinadas pessoas, as pessoas estão pré-determinadas a certos pensamentos e que esses pensamentos conduzem suas ações, por que eu não vou controlar já logo os pensamentos? Né? Então, aí, por esse caminho, talvez, né? Até no comentário, isso está descrito, se vocês quiserem olhar para essa relação entre Wetzel e autoritarismo nazista, o melhor livro é o livro do professor Javier Llobet Rodrigues, tá? Porque é um livro que tem uma análise de todo o direito penal nacional socialista. São 15 anos de pesquisa do professor Javier Llobet, que é um catedrático de processo penal da Costa Rica. Olha, tá ali, o Guilherme tem esse aí, a tradução eu que fiz, é a tradução do livro e nesse livro aí tem um capítulo, dá uma olhada aí, Guilherme, deve ser o capítulo 6, que é o capítulo inteiro dedicado ao Wetzel. É o único autor num livro sobre direito penal nazista, é o único autor que tem um capítulo só para ele. Né? Tal o envolvimento do Wetzel com o nacionalsocialismo. Então é tremendo. Né? Mas não sei se esse ponto específico a gente pode associar com o autoritarismo. Acho que existem vários outros pontos que muito mais do que esse, na minha opinião. Né? Respeitadas as opiniões em contrário, porque aqui vocês sabem que todo mundo pode ter opinião. Né? Mas dito isso, então, essa era a situação, né, cartesiana. E aí o professor Vives relata que essas 4 premissas constituem os cimentos da concepção ordinária da ação e filosofia tradicional da ação. Fica assim configurada como um processo dual, composto por um ato de vontade e um movimento do corpo. E daí ele diz, bom, eu poderia optar por várias fórmulas diferentes de abordar essa questão desde um ponto de vista crítico, mas ele escolhe pela simbologia, eu não vou nem reiterar isso, porque o Luiz já fez muito bem uma apresentação da importância do Gilbert Ryle como crítica ao dualismo cartesiano, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, isso sim, é para vocês perceberem que esse dogma do fantasma na máquina, referido pelo Ryle, é um problema que ele procura enfrentar não desde um ponto de vista de dizer, não, olha, é inválido esse raciocínio de pensar que há uma mente como substância, não, o que ele está dizendo, há um problema com o dualismo. Né? Por que eu quero frisar isso? Porque talvez seja isso que chamou a atenção do Paulo a ponto dele referir uma certa blindagem frente ao ambiente da neurociência, porque o Ryle situa entre a sua variada crítica, e aí nós vamos entrar nela já com algum maior cuidado, fundamentalmente um erro categorial. Né? E eu acho que esse é o ponto mais chamativo do comentário do Ryle. Né? Veja, tem uma citação do Ryle na página 166 dessa segunda edição, dizendo assim, a representação de uma pessoa como se fosse um fantasma misteriosamente oculto em uma máquina deriva do seguinte fato. Devido a que o pensamento e o sentimento e os atos de uma pessoa não podem descrever-se unicamente com a linguagem da física, da química e da fisiologia, se supõe que devam ser descritos em termos análogos. Como o corpo humano é uma unidade complexa organizada, a mente humana também deve ser uma unidade complexa organizada, ainda que constituída por elementos estruturais diferentes. Como o corpo humano, da mesma forma que qualquer pedaço de matéria está sujeito a causa e efeitos, também a mente deve estar sujeita a causa e efeitos.
mas Deus seja louvado, de tipo não mecânico, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, o que se faz, antes de tudo, como ponto de partida para pensar a mente como substância, é uma suposição. Porque a gente consegue comprovar empiricamente as questões substanciais do corpo, mas a gente tem uma noção muito clara da organização do corpo, como se organiza a mente em sentido espiritual, tal como queria o Descartes, é uma suposição. Né? Então, ele enxerga nisso, veja, um erro categorial. Eu estou pegando os critérios pelos quais eu olho para o corpo, eu afirmo que a mente tem substância, afirmo mais, que essa substância é não mecânica. Veja, eu afirmo que essa substância é diferente da substância física. É outra substância, mas é substância também. E daí eu pego os critérios estruturais pelos quais eu analiso o corpo, que é relação de causalidade, né? Causa e efeito, análise empírica, etc., e jogo tudo para a mente. A mente é igual. Quem é que disse isso, cara? De onde tiraram isso? O Descartes não faz uma comprovação empírica de que a substância mental, que é diferente, segundo ele próprio, da substância física, tem os mesmos componentes, ou tem as mesmas regras. É como, sei lá, se eu fosse para Plutão e quisesse implantar lá, ou partir do ponto de vista lá, que as mesmas leis da física newtoniana que servem na Terra devem servir lá. Eu estou errando na largada, porque eu estou fazendo uma pressuposição que não tem nada de comprovado, nada de empírico e é, no fundo, um ato de fé. Eu acredito que seja igual. E isto é um pressuposto do condicionamento, porque se eu digo que o meu querer, que é um estado mental, um estado da substância mental, condiciona o meu fazer, que é físico, através de uma relação de causalidade, eu fiz isto porque quis, porque eu tive uma vontade impulsionando exatamente este fazer. Quando eu faço essa ilação dessa relação de causalidade, eu estou empregando o critério causal, que é o critério próprio da substância corpo, na substância mente. E estou achando que vale igual. Mas é uma suposição, né? Não é algo comprovado. Não, mas eu tenho essa experiência em primeira pessoa. Sim, você tem em primeira pessoa, mas para definir ação não serve, porque quem vai definir ação essa definição de ação acontece heteronomamente. Quem vai dizer para você que você agiu ou não agiu é o juiz, não é você. Então, essa tua experiência é absolutamente irrelevante para isso. Né? E é tão irrelevante que vocês devem ter visto mais adiante que ele faz alguns experimentos, ele cita alguns experimentos, que são aquele experimento do sujeito que é anestesiado num quarto escuro. Anestesia o braço do sujeito no quarto escuro. Levanta o braço. Ele diz, levantei. Aí você olha, o braço está lá para baixo. E ele mesmo se surpreende, como disse o Luiz, tem estados mentais que nem ele mesmo percebe. Por isso que o Luiz estava preocupado com a psicanálise. Só escuta, os caras da psicanálise já sabem que alguns estados mentais nem o sujeito próprio tem consciência deles, né? Então, como é que a gente faz com isso? Então, pode ficar descansado, Luiz. Eu acho que a psicanálise já ficou para trás, né, nessa conversa, porque realmente não tem sentido partir desse ponto de vista, porque se o sujeito pensa, a substância mental dele imagina que ele levantou o braço e ele não levantou, está bem claro que não existe esse condicionamento direto entre mente e corpo. A mente funciona de uma forma diferente do corpo. Ela, eventualmente, eu já nem vou discutir se é ou não, porque é irrelevante essa discussão, mas ainda que ela seja substância, ela não tem por que obedecer aos mesmos critérios empíricos que obedece mecanicamente fora. Então, se dizer que a mente causou, me parece um pouco fora de tom, né? Essa relação é uma relação que pressupõe um erro categorial, porque uma substância sendo diferente da outra, ela não vai obedecer os mesmos critérios, o que não quer dizer que ela não possa usar os mesmos verbos, os mesmos... Você veja as experiências que o Ryle faz, né? Ele diz, olha, é perfeitamente correto dizer, com certo tom lógico, que há mentes, e dizer, em outro tom lógico, que há corpos. Mas essas expressões não indicam os tipos diferentes de existência, devido a que existência não é uma palavra genérica.
existência, você pode existir em vários sentidos, né? Pode existir um corpo, pode existir um espírito, pode existir, e é evidente, se existir um corpo e um espírito, o espírito está em outra dimensão. Não são os mesmos critérios. A palavra existir, daí é pronunciada em mais de um sentido. Daí, ele faz esses exemplos, ele diz, olha, tais expressões oferecem dois sentidos distintos de existir. Algo assim como crescer tem sentidos diferentes. A maré está crescendo e as esperanças estão crescendo. E a idade média de mortalidade está crescendo. Assim, se alguém afirmasse que há 3 coisas que nesse momento estão crescendo, a maré, as esperanças e a idade média da população, parece que alguém está fazendo uma piada muito ruim, né? E é verdade, né? Porque não é no mesmo sentido que é empregado a palavra crescer, assim como não é no mesmo sentido que se emprega a palavra existir, quando eu digo que existe uma mente, existe um corpo. E se não é o mesmo sentido em que se emprega a palavra existir, obviamente, não há por que presumir uma conexão entre uma substância e outra, né? E o Ryle, então, eu acho que assim, a crítica é absolutamente demolidora, né? Aquilo que acontece nos processos físicos e aquilo que acontece nos processos mentais são causas mecânicas no físico e causas mentais na mente. Não tem por que uma se misturar com outra. Esse erro categorial, sem dúvida, é um erro categorial que talvez nos sirva, e aí nós vamos entrar daqui a pouco, para criticar o Searle, não o Ryle, né? O Ryle está fazendo a crítica aqui ao Descartes, parece apropriada, né? Mas é uma crítica direcionada justamente a esse dualismo. Então, o foco que eu gostaria que ficasse, ou seja, que vocês retivessem mentalmente para outros encontros aparentemente, tomada como real, ou tomada como correta a análise cartesiana de uma substância mental e uma substância física, não há por que supor que uma condiciona a outra, porque elas são estruturadas de modo diferente. Então, usar os critérios do físico para o mental parece, enfim, uma pressuposição sem fundamento. Tá? Eu acho que, basicamente, tem uma série de razões da oposição do Ryle ao Descartes, e elas são resumidas na página 168 e seguintes em 4 argumentos que eu gostaria de revisar só para a gente, talvez, nesse momento, nos despedir de um modo bastante evidente das teorias finalistas. Tá? Diz assim, em primeiro lugar, as volições não podem ser descritas, porque não parece claro que admitam predicados que pudessem delimitá-las nem no tempo, nem no espaço, nem quantitativa, nem qualitativamente, que são as formas de delimitação do dado material físico, né? A substância física é delimitada em quantidade, qualidade, no espaço, numa dimensão de espaço-tempo, né? Numa dimensão, no plano mental, as volições, as vontades. Eu posso perguntar para você, em dimensão de espaço-tempo, quanto você tem de vontade? Se eu fizer uma pergunta como essa, como é que você me responde? Eu tenho vontade de fazer o mestrado, professor, diz a Carla. Vim assistir essas aulas porque eu tenho vontade de fazer o mestrado. Se eu disser para você, quanto de vontade você tem? Como é que você responde? Você percebe que você não tem um critério material de demonstração quantificada dessa vontade? O que você vai fazer? Você vai fazer analogia. Você vai recorrer à analogia. O recurso à analogia tem por ponto de partida a inexistência do dado, né? A gente só usa a analogia quando a gente não tem o dado. Se a gente tem o dado, a gente diz, eu quero 50. Entrar no 50 o quê? Qual é a unidade? Não é mensurado em espaço-tempo. Você vai dizer, não, eu estou disposta a ficar todos os meus finais de semana estudando, eu estou disposta a assistir todas as aulas como ouvinte, eu estou disposta... Então, o que você está fazendo? Você está tentando simbolizar esse quanto, né, em uma medida analógica, porque não há uma medida própria para o querer, certo? Eu acho que isto
é uma oposição muito importante, porque isso mostra em que categoria se inscreve esse querer e como ele não é trasladável para o âmbito do mecânico, né? Segundo lugar, a admissão de atos volitivos internos, feita para poder valorar as ações, nos impede, na realidade, de fazê-lo, pois, se alguém levou a cabo uma volição, não pode estabelecer-se mais do que uma conjectura, dada a inacessibilidade da mente para terceiros, com o que a valoração teria que ser igualmente hipotética. Ou seja, eu tenho que valorar uma volição alheia, né? E se isso só é acessível em primeira pessoa, já morreu o assunto. Como é que eu valoro uma volição alheia? Então, eu não só tenho que saber que ela existe, mas eu tenho que saber que ela condicionou a ação do cara. Então, como é que eu vou saber isso? Ah. Em terceiro lugar, as conexões entre volições e movimentos corporais são misteriosas. Se admitem relações causais entre a mente e corpo, se insere na mente no âmbito da causalidade natural, onde não parece que ela possa ter cabimento, e se não se admite, não se pode explicar a ação por ela. Nem sequer o próprio sujeito, ainda supondo que conhecesse que tinha levado a cabo um ato de vontade antes de apertar o gatilho, poderia saber se o fato de apertar foi um efeito de sua volição, porque a conexão entre um e outro permanece também um mistério para quem atua, né? E talvez se inscreva naqueles pensamentos, né, Luiz? O Luiz referiu os pensamentos psicológicos que a gente não tem acesso. Cara, ainda que o sujeito possa saber que ele teve vontade de apertar o gatilho e que ele possa saber que ele de fato apertou o gatilho, ele não tem, nem você mesmo, nem o próprio autor do disparo tem condições de dizer com precisão que foi a sua vontade de apertar o gatilho que fez disparar o gatilho. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que acho que está no Roxin, hein, Luiz? Que é o exemplo do sujeito que que planeja matar o outro numa escalada. Ele está com uma corda da qual o outro depende, ele está puxando o grupo de escalada. E ele pensa em soltar a corda para matar o outro. E ao pensar nisso, ainda sem realizar a conduta, ele pensa nisso e ele tem um frêmito de emoção derivado de pensar nisso que faz com que ele solte a corda. E o cara cai. Daí o Roxin vai explorando isso para dizer que não há uma segurança sobre o dolo e tal, nesse caso. Mas perceba o que o Roxin está explorando. Ele está explorando um acesso privilegiado a algo que se supõe tenha causado. Aqui ele teve um tremor assim e soltou a corda. Cara, como é que você sabe que foi o tremor que fez ele soltar a corda? Como é que ele mesmo sabe que foi o tremor? É um negócio alucinante. Então, esta relação inacessível não é só inacessível desde um ponto de vista do terceiro, como do próprio sujeito, ainda que não no sentido do que ele sente e do sentido que ele realiza, mas da relação entre o que ele sente e aquilo que ele realiza, o condicionamento de uma pela outra, né? E isso até em primeira pessoa, diz o Ryle, é inacessível. Pois não, Luiz? Professor, eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque não sei se é correto dizer a partir do Ryle, esse conjunto de ideias, que talvez a questão não seja de dificuldade probatória, né? Ou seja, não é porque a gente não pode provar que dentro da cabeça do sujeito tem aquele pensamento, mas muito mais profundo que isso. Isso não existe dessa forma. Isso tem uma outra estrutura. Então, seria dizer, como no exemplo, então, professor, do Roxin, que ele está, no máximo, criando uma alegoria sobre a imputação de dolo. Porque não só não é possível... dizer, como que você sabe? Na verdade, é uma pergunta. Seria como dizer para o Roxin ou para qualquer outro autor,
que trabalha com essas categorias. Diz assim, olha, você não... isso que você está dizendo não tem amparo naquilo que você acredita existir, né? Então, se algo, esse algo que existe, ele existe de uma forma completamente diferente. Em outro sentido, né? É por isso que o Guilherme fez a alusão a, olha, nós temos que descobrir o sentido da ação. Nosso foco é o sentido da ação. E, com certeza, o sentido da ação não é esse, né? Parece óbvio, não só porque eu não consigo ter acesso, porque eu não consigo demonstrar, mas essa expressão que você usou de duas existências está no texto do Ryle. É correto dentro da análise do Ryle. Ele diz exatamente isso, né? Se isso existe, existe em um sentido não mecânico, em uma outra coisa, um outro sentido. Então, quando você diz, olha, existiu um frêmito no cara, deu aquela emoção de que ele ia matar o sujeito. Tudo bem, mas isso que existe lá, existe um sentido que não te permite inferir que isto cause alguma coisa no mundo mecânico, porque é não mecânica essa existência. Então, isso que você refere, ó, são duas existências diferentes, é correto. Vamos lá, assumidas as premissas do Ryle, que é em quem a gente está travestido nesse momento, né? Bom, e por último, ele diz, ó, se as volições são, por sua vez, voluntárias, se eu não posso reprimir o meu desejo de apertar o gatilho, seria absurdo dizer que eu apertei voluntariamente, né? Porque, né? Ou são voluntários ou não são. Agora, mas se o meu desejo de apertar o gatilho é um ato voluntário, ou seja, veja só, não estou falando o ato de apertar o gatilho. O ato de apertar o gatilho, teoricamente, é derivado da minha vontade de apertar o gatilho, certo? Mas se a minha vontade de apertar o gatilho é, por sua vez, voluntária, ela deve ancorar-se em outra vontade pretérita, né? Porque ela tem que ser voluntária. E essa outra vontade pretérita é o quê? Aí nós vamos fazer uma regressão ao infinito, né? Que é aquilo que depois nós vamos ver o Searle, né? O Searle tenta amparar isso numa rede de volições, uma espécie de... Existe né? Quase lacaniana, assim, né? Uma coisa meio... Nós já vamos entrar nisso. Mas, então, essa é uma quarta oposição, o risco de regressão ao infinito em busca da volição originária, por dizer assim, de algum modo, né? Que são as oposições do Ryle. Então, parece, assim, com todo respeito, as objeções do Ryle, do ponto de vista de crítica ao modelo cartesiano como amparo para a descoberta de qual é a ação em matéria penal, parecem demolidoras. Assim. Não sobra nada, não sobra pedra sobre pedra, são insuperáveis. E elas são dirigidas, então, se a gente for trasladar isso para o nosso ambiente jurídico penal, aos modelos finalistas. Né? Não sobra nada do finalismo depois do Ryle. Né? Realmente não tem nenhum sentido. Mas daí, veja, o que o Vives coloca as objeções de Ryle são difíceis de superar, mas, posto que em grande medida constituem refutações do dualismo matéria-espírito, a ideia do fantasma da máquina e tal, da concepção cartesiana da mente, há possibilidade de que se possam saltar o tema como ponto de partida uma metafísica monista. Ou seja, se eu adotar um monismo, se eu não separar mente e corpo, né, em duas substâncias diferentes, eu afasto o erro categorial, por um lado, né, e resolvo o meu problema, porque daí sim entra tudo no mesmo plano, que é conceber a mente como cérebro, que é onde entra toda a dinâmica, é o ponto de partida das neurociências que vocês referiram, né? O ponto de partida das neurociências é um monismo reducionista, no sentido de que a mente não é outra coisa senão o cérebro, né? E que, bom, os teóricos de neurociência dizem assim, não é que nós fazemos o que queremos, é que nós queremos o que fazemos. Né? Na verdade, tem um prius em relação ao próprio querer, tem uma coisa lá que acontece na nossa cabeça que teoricamente deflagra isso. Então, é por isso que remeteu tão claramente para vocês ao experimento do Libet, né? Essa ideia das teorias da identidade
que vem aí da estruturação dada pelo Searle. Tá? Então, esse livro que eu referi para vocês, do Searle, é o que vai contemplar um pouco dessa teoria da identidade, que é não outra coisa que postular que a mente não é um nível de descrição do cérebro, mas sim os estados mentais são idênticos aos estados do cérebro, ou seja, tem uma correspondência a estados no cérebro. Então, os fenômenos mentais estariam causados por processos do cérebro e, por sua vez, todos os fenômenos mentais são rasgos ou tendências do cérebro, né? Isso é o que é estudado nas neurociências, né? E então, tem na fórmula do Searle algumas características essenciais, que são a consciência e a intencionalidade. Na consciência, quero dizer, a intencionalidade, a subjetividade e a causação mental. Elas estão referidas ali na página 171. Então, ele procura atender a essas três questões. A consciência. Como pode a matéria cerebral ser consciente? A resposta completa a essa pergunta seria uma especificação do processo que causa a consciência. Se a gente olha os experimentos neurocientíficos, né, o que eles vão se ocupar muito é disso, né? Como é que você sabia que queria apertar o botão? Tem um impulso elétrico, que é o readiness potential, né? O potencial de prontidão, que acontece em média 0,8 segundos antes do sujeito apertar o botão, do experimento do Libet, né? Mas o próprio Libet diz, acontece um evento elétrico no cérebro 0,8 segundos antes do sujeito tomar a decisão sobre como é que ele vai apertar esse botão, né? Mas ele não diz em momento nenhum que são esses impulsos elétricos que condicionam o sujeito a optar por determinada forma de apertar o botão. Ele só diz que acontece isso antes. E a partir daí é o Leone e outros autores que vão desenvolver a ideia de que varia essa atividade cerebral conforme o tipo de decisão tomada. E que, portanto, impulsos elétricos no córtex cerebral colocados apropriadamente poderiam levar à condução de mais de 80% de situações a determinadas escolhas. Então, vai caminhando para um determinismo absoluto, né? Como vocês podem imaginar, né? Daí se fala, como é possível a matéria ter intencionalidade, ser sobre algo? A melhor maneira de mostrar como algo é possível é mostrar como efetivamente existe. Assim, as sensações visuais ou auditivas, a sede, a fome, são causadas por, coloca entre aspas o causadas, né? Processos cerebrais e se realizam no cérebro, em que pese todos eles são fenômenos intencionais e sobre objetos. E aí vai explorando essas fórmulas. Daí, veja, o que acontece com o projeto do Searle? O projeto do Searle ora, eu estou com um problema que é o dualismo. Eu vou resolver esse problema dualista. Eu vou equiparar a mente ao cérebro, desde um ponto de vista dessa substância, porque o cérebro é físico. E aí eu consigo, dentro dessa modelagem física, né, identificar essa fórmula, essas estruturas que poderiam me permitir saltar o problema do dualismo. Então, processos cerebrais causam o ser da intenção sobre objetos. O ser da intenção é causado por processos cerebrais. Então, os processos cerebrais se causam isto se traslada para a ação através da realização. Claro, a acessibilidade a esses processos do cérebro, ela se dá hoje através dos estudos de neurociência, né? E aí ele atuaria paralelamente, então, segundo Searle, num plano físico e num plano mental, em conjunto, e isso descreveria a causação mental física da realização da ação. Então, toda ação teria um componente físico e mental, mas o componente mental seria o estímulo do córtex do cérebro. O problema, a gente já antecipou a ver esse problema,
aquela questão que a gente já viu do braço anestesiado. Mas resolve aquilo. Você tem... Alguma coisa certamente aconteceu no cérebro do camarada quando a gente pede para ele, levanta aí o braço. E aquilo condicionou uma vontade, mas não realizou. Não realizou. E na concepção dele, sem ver, porque está no quarto escuro, essa é a ideia, né? Na concepção dele, ele levantou o braço. E por que ele não levantou o braço? Né? Como é que não deu certo essa causação? Embora o cérebro dele, se você, sei lá, se o Libet fizesse o experimento lá, ia acontecer a ativação elétrica do cérebro para levantar o braço. Mas não levantou. Né? Então, no final das contas, ele acaba recorrendo a uma fórmula que é o tal background de intencionalidades. Né? Teoricamente, para o Searle, existe uma malha de intencionalidade e a causação intencional ela está situada nessa malha de intencionalidade que é formada pelas capacidades, habilidades, destrezas, hábitos, maneiras de fazer e tal. O professor Vives diz assim, olha, eu não posso ter vontade de ir a Segóvia se eu não conheço Segóvia, não sei, né? Não faz parte do meu conhecimento, não sei para onde ir quando vai a Segóvia, eu não sei dirigir, eu sei lá, não tenho acesso a meios de transporte, como é que eu vou querer isso? Esse querer está pautado, então, por pré-condicionamentos, que são capacidades, habilidades, destrezas, hábitos, então, que fazem com que eu escolha, dentro dessas habilidades, aquilo que viabiliza, aquilo que pode ser minha intencionalidade. Né? No final das contas, diz o professor Vives, com todo esse esforço, né, do Ryle, ele consegue, talvez, relacionar o cérebro ao físico, né? Mas, por outro lado, ele não consegue nos explicar, afinal de contas, o que é a mente. Não tem uma definição de mente. Ele acaba indo para outro lugar. Né? Faz afirmações ontológicas de condicionamentos que, sinceramente, nem no plano da neurociência estão completamente provados. Né? Esses condicionamentos tem dentro do... Para ficar no próprio Libet, para não ir mais longe, porque a gente tem outros pontos aí para explorar mais a questão neurocientífica, mas para ficar dentro do próprio Libet, ele fala no potencial de veto, além do potencial de prontidão, do potencial de veto. Existe uma parte da atividade cerebral, um gap entre a tomada de decisão e a realização do fato em que o sujeito pode vetar o seu comportamento. Da onde que ele captura isso? Certamente o veto não vai estar descansando nesta malha de capacidades e habilidades, esse background de intencionalidade. Né? Certamente vai descansar em outro ponto. Vai descansar certamente, talvez, nos medos, nas fobias, nos receios, nas experiências, naquilo que está lá no sistema límbico como aquilo que a gente chama de raciocínio lento, lá pelo Kahneman, né? Tem o raciocínio rápido e o raciocínio lento. Né? O raciocínio lento é reflexivo, pensa mais. Né? Então, não sei, a mim parece que no final das contas, saber que existem estados mentais como atividades do cérebro resolve, talvez, uma descontinuidade aí desse dualismo, mas, por outro lado, não consegue, a meu ver, saltar o erro categorial, porque eu continuo atribuindo, de duas uma, eu tenho duas opções, né? Ou eu assumo todos os postulados neurocientíficos e digo que tudo está condicionado àquelas situações mecânicas cerebrais e aí desaparece o sentido da norma, desaparece o sentido do próprio direito, porque daí não tem liberdade nenhuma, está tudo pré-determinado, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Né? Ou é o contrário, vou dizer, olha, existe uma discricionariedade, não é tudo pré-determinado. E se não é tudo pré-determinado e você só descobriu que a atividade do cérebro corresponde a determinada atividade mental, você não conseguiu ainda me dizer o que é a mente e onde é que descansa esse livre-arbítrio, afinal. Então, parece que a solução
está longe de passar pelo modelo do Searle, né? Parece que as ciências sociais vão operar num ambiente absolutamente desconexo disso, né? As ciências naturais vão operar no âmbito de um pré-condicionamento que afasta o próprio sentido da existência de norma, né? Isso nós estamos tentando identificar, e eu quero voltar lá no começo, para que a gente feche com um pouco de racionalidade. Se lá no começo o nosso problema era um problema de falta de racionalidade, eu não estou conseguindo dar sentido para a ação. Por quê? Porque a gente fica rodando num paradoxo. O que nós temos é que separar os acontecimentos das ações. Se eu assumir os postulados do Searle, tudo é acontecimento. Não tem ação. Ele não me ajuda a descobrir a ação. Porque se a ação é aquilo que a norma pode ter de objeto, vamos voltar lá no começo, lá na página inicial, lá na 161, que diz assim: as normas só podem regular ações, ou pelo menos processos causais. As normas não podem ser impostas simplesmente porque algo tenha sucedido, mas sim porque se tenha levado a cabo uma ação, se tenha feito uma escolha, né? Os pressupostos dessas diversas infrações têm que ser precisamente de ser ações. E aí o que eu encontro nos postulados do Searle não, existe uma unidade mente-corpo a partir do cérebro. No cérebro acontecem determinadas operações que condicionam a operação física. Tá, beleza. Então vamos assumir que é assim. Vamos assumir que isso está certo. Onde é que entram as normas? Quando é que eu identifico uma ação? Eu posso dizer que é a ação aquilo que é realizado dessa forma? Aconteceu um movimento no cérebro que concomitantemente me gerou uma vontade, né? Eu tive a experiência em primeira pessoa da vontade, derivada de uma conjunção de atividades cerebrais, que deflagrou um procedimento físico, certo? E aí eu vou chamar isso de ação. Bom, se eu chamar isso de ação, e isso aconteceu comigo, né? Porque aconteceu um processo no meu cérebro que levou a esse impulso físico, através de uma vontade. Eu tive a experiência de vontade, mas ela não era a experiência de vontade, senão mais uma derivação da minha atividade cerebral. Ora, se isto é assim, e eu chamar isso de ação, o que é que eu chamo de acontecimento? Do que é que aconteceu comigo? Porque eu olho para esse quadro descrito pelo Searle e vejo algo que aconteceu comigo, não uma ação. Bom, aconteceu que o meu cérebro formou determinadas conjugações. Ah, não, mas isso descansa sobre uma rede prévia de consciências que você vai de acordo com as suas habilidades. Cara, mas espera aí. Mas e aí essa pré-consciência vem igual para todo mundo? Ou é diferente para cada um? Esse background de consciência é igual para todo mundo ou cada um tem o seu? Essas habilidades são iguais para todo mundo ou cada um tem a sua? Elas são intrínsecas ou são adquiridas heteronomamente? São adquiridas do meio? Porque, claro, tudo isso influencia para eu poder saber se eu realmente escolhi alguma coisa. Porque tem que derivar de uma ação minha a minha responsabilidade. Não pode ser algo que se passou comigo. E eu olho para o esquema do Searle e o que eu vejo é só o que aconteceu comigo. O que aconteceu no meu cérebro. Parece suficiente isso? A mim, não. Não sei o que acham os senhores. Mas vamos lá. Então, a mim parece que as teorias da identidade, elas resolvem o dualismo sem resolver, sabe, optando pelo lado esquisito. É como quando a gente foi falar de ação segunda-feira, eles disseram, não, mas espera aí, o Jacob estava lá por base a omissão, né? A não evitação, evitável, aquela história toda, né? Toma o caminho de lá, que é totalmente normativo, bom, não resolveu o problema da ação, né? Porque ficou com a ação totalmente normativa, com todos os elementos típicos, virou uma ação global. Aqui parece que acontece a mesma coisa.
Ora, eu tenho um problema de dualismo mente-corpo, mas eu estou atribuindo responsabilidade pelo resultado causado externamente. Então, tudo isso vira causalidade. Tá, mas aonde que isso se difere do raio cair na minha cabeça? Como disse o Paulo, pois não difere em nada, pois aconteceu alguma coisa no meu cérebro que me fez experienciar em primeira pessoa a vontade de apertar o gatilho, e eu apertei o gatilho. Mas como você vai me responsabilizar pelo quê? Pelo que aconteceu no meu cérebro? Sim, porque isso estava no seu background de consciência. Cara, e foi parar lá como? Nasci com ele? Né? Da onde veio isso? Em que medida isso é explicação? Então, me parece que a gente rodou e não chegou, a partir do CIRLE, a uma proposição acerca do que possa ser ação. Né? Eu fui tocando aqui todos os temas, mas me parece que ainda existem algumas coisas ainda por trabalhar, e eu acho que especificamente a segunda questão que o Luiz propôs. Ele disse: quando se constrói um novo direito penal que separa injusto e culpabilidade no modelo do Belling, do pensamento cartesiano, nós vamos ter que desconstruir tudo ou podemos construir sobre esse modelo? Né? Acho que essa era a dúvida do Luiz, né? Esse negócio aqui está condicionado cartesianamente até que ponto, né? Nós podemos usar isso aí, eu vou insistir um pouco, Luiz, numa questão que a gente trabalhou segunda-feira, que é a diferença entre ciência e teoria. Que nós podemos ter uma teoria do delito, que isso pode constituir um sistema. O sistema, como você sabe, é bem anterior à teoria do delito, né? Está lá no Kant, né? No idealismo. Então, a ideia de sistema não parece refutável, parece adequada para querer imputar, pelo menos se nós partimos de um pressuposto de busca de igualdade, né? Então, a igualdade é sistemática. A igualdade não vai ser assistemática nunca, né? Se a gente quer uma fórmula que possa contemplar situações passíveis de serem realizadas por todos, pois uma teoria, né, sistemática parece prudente, né? Ela se assenta sobre o pressuposto do Belling. Olha, quando eu olho para esse pressuposto, a divisão do objetivo subjetivo, lá do von Liszt, do Belling, né, parece que isso já foi, de alguma maneira, desconstituído desde o neocantismo, né? Quando o Fischer diz, não, olha, tem elementos subjetivos no tipo, né? Tem elementos normativos na culpabilidade. A coisa foi meio que... o Roxin já diz que a parte subjetiva está distribuída entre dolo, entre culpabilidade. Não existe um lugar só para isso e tal. Parece que tudo isso está envolvido. E eu gostei muito de uma observação que o Luiz fez segunda também, quando ele falou assim, olha, quando eu falo subjetivo, eu quero me referir a algo referido ao sujeito, não necessariamente algo mental, né? Subjetivo referido ao sujeito parece próprio, né? Se eu vou fazer uma atribuição de responsabilidade individual, parece lógico que algum componente seja, entre aspas, se quiserem, subjetivo. Mas ele passa longe do mental, sem dúvida. Subjetivo só pode ser no sentido de que é referido exclusivamente a um sujeito. Então, eu acho que esse dualismo ali, ele pode ter sentido enquanto uma fórmula de observar os acontecimentos, por um lado, que são os que geram a carga de responsabilidade através do processo de subsunção, ou seja, um resultado juridicamente desvalioso, né? E, por outro lado, aquilo que é individual, que é a contribuição comissiva ou omissiva para a produção do tal resultado. Porque quando há uma comissão repartida entre vários, cada um tem a sua ação, né? Então, eu posso pensar que um desvalor de resultado pode ser comum ou não, numa situação em que desvalores de ação são diversos, né? No mesmo fato, eu tenho um desvalor de resultado comum derivado de contribuições de ação diversas, num concurso de pessoas, por exemplo. Então, a bipartição não é um absurdo como ponto de partida para a divisão de uma teoria do delito. Eu só não sei se é realmente herdeira da repartição Liszt, Belling, Radbruch, né? Eu acho que talvez a gente já tenha transformado tanto esse sistema
que ele não sobrou nenhum resquício daquela fórmula, né? O professor Vives eu vou te dar esse spoiler, por dizer assim, né? O professor Vives vai chegar lá no final a dizer assim, as normas, elas podem ter uma pretensão de produzir um resultado mais justo possível ao apreciar as ações das pessoas, né? E essa pretensão geral de justiça, ela é repartida sistematicamente em subpretensões normativas. Essa pretensão geral da norma, produzir o resultado mais justo possível, né? Ela é subdividida em subpretensões, quando eu faço um modelo analítico. E daí ele diz, olha, qualquer modelo analítico é válido, mas ele tem que ser pensado à raiz disso. A norma pretende ser válida para produzir o resultado mais justo possível. Como é que ela faz? Aprimorando essas subpretensões. Por isso que são várias teorias do delito sucessivas, sempre no sentido de um aprimoramento. Você vai aprimorando essas subpretensões que são partes da pretensão geral de justiça, né? O que talvez as pessoas não tenham se dado conta, enquanto construíam a teoria do delito, é que late no fundo dessas subpretensões uma pretensão geral de justiça. Estavam muito mais ocupados na ideia de que eles iam dizer uma verdade acerca do crime, né? E isso foi muito bem desbaratado pela criminologia crítica e pelo Roxin, né? O direito não é política, pode parar com essa história aí, dizer que vocês vão achar a verdade, é que não vão achar a verdade coisa nenhuma, né? Mas isso já faz 50 anos que foi dito, né? Todo mundo está sabendo, né? Que a pretensão não é de verdade, mas quando foi organizado o sistema von Liszt-Belling-Heilbrook, existia uma pretensão de verdade, né? E que induziu a erros severos. Quando você começa por uma pretensão de justiça, por isso o professor Vives fala, né? Talvez a questão de organizar as subpretensões em forma sistemática merecesse até adotar esse nome. E aí ele vai sugerir pretensão de relevância, pretensão de ilicitude, pretensão de reprovação, como subpretensões de uma pretensão geral de produzir resultado justo, né? Ele disse, olha, podem chamar do que quiser, você pode chamar a pretensão de reprovação de culpabilidade, por exemplo, se o termo lhe convém. A questão é saber como é que você analisa esse conteúdo. Ele é uma pretensão de validade normativa frente a um fato, né? Tá? Pois não, Luiz? Professor, uma pergunta. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu vejo no normativismo uma vantagem muito clara ao dizer assim, olha, a estrutura aqui é essa, mas eu não uso essa estrutura porque eu acho que ela é verdadeira. Eu uso essa estrutura porque me convém. E o Roxin vai dizer, porque me convém político-criminalmente, porque eu atribuo a ela um sentido, né? Então, E quando você fala isso, você tem uma obrigação de dar os teus motivos, né? claro, É muito diferente. Eu escolho isso assim porque é assim, né? É igual quando você dizer, meu pai, eu não posso sair por quê? Porque sim. Cara, como porque sim? Né? Não, porque isso é assim, acabou. Não é, né? O Roxin promove essa desmitificação. Não, esse aqui tem razões político-criminais. Então, você se obriga, nesse momento, quando você faz essa escolha, a dar tuas razões. E quando você expõe as tuas razões, você as expõe a contra-razões. Entende? E aí uma contra-razão mais poderosa que a tua pode fazer com que se altere o teu ponto de vista. Então, no fundo, as sucessivas teorias do delito são melhores razões acerca da produção de certos resultados. Tanto que as inconsistências de uma teoria do delito frente a outra são mostradas no plano teórico muito através de exemplos que levam a resultados absurdos, né? O próprio Roxin começa por aí. Ele diz, olha, por muito que se obedeça ali, olha, subtrair coisa alheia móvel, daqui a pouco você tem uma coisa móvel de um valor irrisório que não tem sentido, que você... está tudo atendido na teoria do direito, mas peraí, calma lá. Né? Parece que tem princípios que jogam um papel aqui, político-criminais, muito mais importantes. Né? Então, eu acho que o normativismo tem, sem dúvida, vantagens, e você está coberto de razão ao dizer que a principal vantagem é que o camarada que usa um sistema normativo tem que dar suas razões.
A gente não pode ficar no ar a respeito. Ah, porque é assim? Porque é assim? Não, me diga por que você escolheu que fosse assim. Né? E quando você me diz por que escolheu, eu posso contrapor as tuas razões, outras, que podem ser melhores, eventualmente. Né? Sem dúvida nenhuma, um normativismo é cheio de vantagens, inclusive sobre o dolo, né? Para as meninas que tocaram no tema do dolo, se vocês olharem para a lista forense, e a Camila tem experiência forense de sobra para dizer, né? Do que ela nos contou, que é a trajetória profissional dela, na tua trajetória profissional, Camila, quando você faz um argumento numa petição buscando provar que era dolo, ou era culpa, não era dolo, etc., você não faz isso desde um ponto de vista do plano do ser. Você dá razões para que se possa crer que era dolo ou que era culpa. Né? Diz, não, olha, eu brinco sempre de dar esse exemplo, estou enjoado de dar esse exemplo, mas, enfim, é um exemplo que me parece acachapante. Né? Quando você vai para o júri, se você começar a falar, não, o sujeito queria matar, numa tentativa de homicídio, né? O sujeito queria matar, ele estava pensando em matar o tempo todo quando disparou. Né? Na mente dele passava um propósito de matar. Né? Pô, você não vai convencer jurado nenhum. Do mesmo jeito que você, como defensora, chega lá e dizer, nunca passou pela cabeça dele a vontade de matar, ele só queria lesionar. Eles vão dizer, pô, a Camila tá louca. O que ela está dizendo? Mas, claro, se o acusador disser assim, ele disparou 6 balas do revólver, encheu o revólver de novo, disparou mais 6, jogou o revólver no réu, sei lá, né? Está dando dados concretos, elementos, que traduzem sentido de uma pretensão. Mas não é a pretensão mental dele que você está descrevendo, você está descrevendo outras coisas, circunstâncias que traduzem isso. Do mesmo modo, o defensor. Olha, ele tinha 6 balas no revólver e disparou uma só. Ele estava a 3 metros do sujeito, e ao invés de disparar na cabeça, no peito, ele disparou na perna. Depois que ele disparou, ele botou o cara no carro e levou no hospital. Então, você não está dizendo o que se passou na cabeça dele, você está dizendo o que aconteceu de elementos externos que podem ser valorados como tal, valorados como culpa, valorados como dolo, certo? Então, é uma outra coisa. Né? E o muito curioso de tudo isso é que todos nós fazemos isso na lista forense, e daí nós olhamos para a lei e queremos que seja correspondente empiricamente ao que passava na cabeça. Cara, esquece disso. Não é assim, não é que o Weltzel faz assim e eu não vou seguir o Weltzel. Não, você já não faz assim. E por que você está insistindo nessa base teórica, se nem na prática você faz assim? Né? Então, parece uma coisa meio óbvia, né? Mas é óbvio quando a gente olha para a gente mesmo com certa atenção, desde o ponto de vista que o Luiz referiu, né? O exercício de imputar e, portanto, de atribuir responsabilidade penal é um exercício normativo. E aí entram em jogo razões, certo? Quais as melhores razões para que eu aplique determinada norma, para que eu chegue à conclusão de que houve crime ou que não houve crime? É essa a nossa discussão jurídica. Né? Então, eu vou apresentar as minhas razões, você vai apresentar as tuas, nós vamos comparar, né, num exercício de dialética normativa. Isso não tem nada a ver com verdade empírica, com, né, movimentos do cérebro. Esquece disso, cara. Isso aí, por aí você não vai. Você vai rodar e não vai chegar. Né? Porque se a questão é que determinados movimentos do cérebro condicionaram minha vontade no sentido de apertar o gatilho e por isso que eu apertei, isso aconteceu comigo. Isso não é ação. E se não é ação, você não vai me imputar nada. Parece óbvio, né? É por isso que eu digo que o exercício todo das neurociências é muito bonito, muito interessante, mas é igual uma passagem do Shakespeare, né? Que ele diz, olha, a vida é um conto narrado por um idiota cheio de som e fúria, significando nada. E é isso mesmo, né? Para ser um negócio espetaculoso assim, cuja utilidade para o sistema penal é zero. Zero. Realmente, ainda que tudo aquilo seja verdade, né? Para decidir o que é ação e o que é norma, importa nada. Né? Porque eles estão dizendo, chegou o momento da gente parar de falar em liberdade. Se a gente não falar em liberdade, não tem norma e não tem ação.
Não tem nada. Quer dizer, ou existe direito, e para o direito a gente não leva em conta nada daquilo, porque a nossa forma de vida é pressupor liberdade de ação, ou a gente assume tudo aquilo e rasgamos o nosso diploma e vamos fazer outra coisa. Não sei. Eu optaria possivelmente por música. Se vocês... Algo mais, senhores? Gostariam de comentar sobre o tema? É um episódio interessante esse, né? De olhar para o modelo cartesiano. O convite do professor Vives é um convite interessante, né? E nos chama a atenção para coisas que parecem óbvias só depois que a gente vê. Alguém começou a falar e parou? Ah, fui eu, fui procurar a mãozinha aqui. Vai lá, Não, Jaqueline. professora, eu ia só comentar de um artigo que eu comecei a ler, não consegui concluir, comecei hoje, do que foi orientando do senhor Bruno Torres, que chama Uhum, O Dolo Está na Mente ou na Ação? uhum. E pelo que eu consegui dar uma olhada, ele perpassa um pouco sobre essas Sim, questões, sim. né? Sim, e no trabalho de tese dele foi relacionado à culpa daí, né? Ele trabalhou o tema da culpa e foi recentemente defendida a tese dele. Ele acabou de entregar aí na secretaria, vocês podem ter acesso ao documento da tese, tem um largo esforço aí sobre filosofia da linguagem, muito bem feito. O Bruno é um cara privilegiado, né? E vai para a tua terra, né? Parece que ele passou no concurso do Ministério Público Militar, né? Nossa, que bacana, bom saber. Ele realmente usa alguns exemplos do direito penal militar, né? É muito É, bacana. ele estudou bastante para esse concurso aí, parece que passou também, né? Então é isso, meus amigos. Se não há nenhuma outra questão, a gente fica agendado para a próxima segunda. Na segunda, a gente vai entrar, prestem muita atenção nisso, porque talvez a gente que é do direito penal acaba sempre achando que, sei lá, a gente parte do nosso óculo, né? A gente vai ingressar no plano do funcionalismo, discutido pelo Vives no próximo capítulo, mas vocês prestem bem atenção, porque ele vai tratar do funcionalismo desde um ângulo da filosofia. Não é só da filosofia, da sociologia também. Vocês devem ter visto no começo do capítulo que ele falou que não são só filósofos e que algumas das pessoas que ele ia citar, se ouvissem ele chamando de filósofos, iam ficar bravos, né? Então, alguns talvez não sejam filósofos, mas é o funcionalismo visto desde sua base extrapenal, né? Então, talvez isso mostre para vocês um lado que talvez vocês não estejam tão familiarizados, certo? Tá bom? Um abraço, até segunda.